Oi, pessoal, boa tarde. Eu queria compartilhar com vocês o meu testemunho, a minha história que marcou a minha vida intensamente. É a respeito da minha gestação. Meu nome é Alessandra, eu tenho 23 anos. Eu queria explicar para vocês, na verdade, como foi a minha experiência. O meu filho foi diagnosticado com uma suposta doença chamada higroma cístico, ainda ao longo da minha gestação. E até então eu não sabia o que era higroma cístico, eu não sabia nem se existia esse tipo de doença, como que funciona. Eu só soube, na verdade, quando aconteceu comigo, quando eu passei por isso. Então eu queria explicar para vocês, eu sei que muitas mãezinhas sofrem, assim como eu sofri a minha gravidez inteira, a gravidez inteira sem saber o que iria acontecer ao final da minha gestação, se ia ficar tudo bem. Apenas me apeguei na minha fé e levei isso até o fim. Então, pessoal, assistam esse vídeo comigo. Vocês que têm interesse, vocês que é mãe, vocês que talvez estejam passando pela mesma situação que eu passei, assistam esse vídeo para acalmar o coração de vocês. Eu sei que a gente falando assim pode não ser muita coisa, mas ajuda, porque através de muitos testemunhos me ajudou. Isso me ajudou muito, eu me agarrei muito com a minha fé e consegui seguir adiante. Então vamos lá, vamos começar o vídeo então, vou explicar para vocês. Eu fiz a minha primeira ecografia o ano passado. Eu estava com 14 semanas de gravidez, fiz a primeira ecografia e foi diagnosticado no meu filho uma alteração chamada UTN, a famosa translucência nucal. E o médico me explicou, ele falou: olha, mãezinha, o seu filho está com uma alteração na cabeça. Essa alteração chama-se translucência nucal. E eu falei: mas o que que significa isso? Ele me explicou, ele falou: translucência nucal é quando forma tipo um coágulo de água, uma alteração na nuca do bebê. E a alteração do seu bebê está em 7,0, onde o normal é até 2,0. Aquilo já me desesperou. Ele falou: e essas alterações normalmente é relacionada a síndromes. Eu perguntei para ele: mas que tipo de síndrome? Ele falou: síndrome de Edward, síndrome de Patal, ou a menor delas, das possibilidades, seria síndrome de Down. Então, para quem estava esperando uma gravidez muito desejada, uma gravidez muito esperada, acontecer tudo isso que aconteceu, eu saí de lá horrorizada. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia para onde ir. Eu só queria chorar, chorar, chorar. E todos me perguntavam: nossa, você fez essa ecografia? O que aconteceu? O que o médico falou? Ai, tá tudo bem. Porque eu não queria contar para ninguém. Porque para mim não era o fim, era apenas o primeiro diagnóstico. Então eu não queria que as pessoas ficassem falando, ficassem pensando coisas negativas, porque quando se fala e quando se pensa coisas negativas, você atrai coisas negativas. Então, segui adiante, esperei o dia da minha consulta. Chegando no dia da consulta com um clínico especialista naquela área, me colocaram como gravidez de alto risco. Fiz mais ecografias ao longo da minha gestação, foram 6 ecografias. O médico me explicou, ele falou: olha, mãezinha, infelizmente é sério, é grave, pode acontecer sim da sua gestação ser interrompida, pode acontecer sim do seu bebê vir a óbito antes mesmo de nascer, porque a gente não sabe ainda do que se trata. A gente sabe que tem uma alteração. Então vamos fazer mais ecografia. Fiz mais ecografias. As ecografias continuaram dando alterada, continuou com alterações. Mais passado de 14 semanas, já não chamam mais de TN aumentada. Já passa a ser higroma cístico. Então, higroma cístico, na verdade, não seria uma certeza, seria uma suposição. Porque ninguém sabia ao certo o que tinha com o meu bebê. Porque ele formou encaixado, de cabeça para baixo e virado de costa. Então ninguém conseguia ver o rosto dele, para dizer como é que estava o rostinho dele. Então na minha gravidez foram 2 alterações. Foi a translucência nucal, logo no começo. Passado de 14 semanas, já foi identificado como higroma cístico, pelo tamanho que estava, e a ausência do osso nasal, que é mais um indicativo para a síndrome.
E o higroma cístico, ele está relacionado à síndrome de Edward, que é uma síndrome que não tem compatibilidade com a vida. A maioria das crianças diagnosticadas com essa síndrome, ela não resiste. Ou ela morre durante a gestação, ou ela nasce e ela morre. Então era isso que eu ouvia do meu médico, que não ia dar certo, que a minha gravidez não ia fluir, ou que meu bebê iria nascer e iria morrer. Então foi uma gravidez assim, comigo foi tudo ótimo. Eu não tive indisposição, eu não tive tanto mal-estar, foi uma gravidez tranquila. Mas pelo fato de ter que fazer acompanhamento uma vez por mês e todas essas vezes chegar no consultório, seu bebê, mamãe, tem uma alteração, isso dói. Para quem é mãe sabe que isso dói, isso machuca, você não sabe, você sabe que você tem um filho ali dentro de você que você tanto quer, que você tanto ama e você não sabe qual que é o destino dele, você não sabe o que vai acontecer. Então eu comecei a me apegar muito, muito mais com Deus. Eu sempre tive muita fé, sempre fui uma pessoa de muita fé, mas eu comecei a me apegar mais. Passei a ir mais na igreja, a pedir mais, fiz campanha de oração, bebi água ungida, eu fiz bastante novena. Então eu orei muito, eu pedi muito para Deus. Até uma certa semana de gestação, eu sofri demais. Eu sofria muito. Eu sorria por fora, mas por dentro só Deus sabe como é que estava o meu coração. E as pessoas me perguntavam: como você tá? Como tá a sua gestação? Tá tudo bem. Você vai fazer chá de bebê? Não, eu não vou, mas por quê? E o medo de falar? Porque a gente profetiza aquilo que a gente fala. Então, a única coisa que eu fiz, eu contei para minha família, para quem era mais próximo, que eu sabia que iria me ajudar em oração. Contei para minha família. Eles me ajudaram. Eu fui muito na igreja. Eu pedi para Deus. Eu entreguei nas mãos de Deus, para que fosse feita a vontade dele e não a minha. E passei a parar de me preocupar. Na verdade, eu aproveitei da minha gestação os últimos 2 meses. Foi onde eu aproveitei. Então eu entreguei nas mãos de Deus, eu pedi, eu comecei a deixar de lado o que os médicos me falavam. Porque se na medicina já não tinha mais o que fazer, o que eu ia fazer? Não tinha o que eu fazer. Então eu comecei a acreditar que iria ser diferente, que o meu filho ia nascer sim, que ele ia viver sim, e que eu ia sim segurar o meu filho, que eu ia sim ter a vitória, que ele ia ficar tudo bem. Então chegou o dia do nascimento dele, foi numa sexta-feira, a cesariana estava marcada, foi cesárea devido à gravidade do problema, né? Foi cesariana. Foi marcado para sexta-feira, 7h30 da manhã. Chegando no hospital, eles não tinham ciência do que estava acontecendo. Então, até eles ficar por dentro da situação, eu fiquei internada. Eu fiquei internada esperando uma resposta de outro hospital fora da cidade. Eles iriam me mandar para esse hospital, que era um hospital referência, para que o meu bebê fosse operado assim que nascesse. E o hospital não respondeu, porque era final de semana, o hospital acabou não respondendo. Eu não precisei sair da minha cidade, do hospital que eu estava, para ganhar neném em outro lugar. Hoje em dia eu dou graças a Deus por isso. E na segunda-feira fui ganhar neném. 10h30 da manhã, eu lembro como se fosse hoje. Nossa, mas eu passei muito mal, um pouco de nervoso, um pouco de estresse, um pouco de tudo. Fui para ganhar neném e tinha médico pediatra, tinha um médico cirurgião para criança, tinha um monte de gente naquela sala, tudo esperando pelo pior. Então meu filho nasceu. Meu filho nasceu com 3,50 kg, com 48 centímetros, super saudável. Meu filho não tem nada, não tem nada. Graças a Deus, graças ao Senhor Jesus Cristo, meu filho tá bem. Meu filho foi curado. Não foi sorte, não foi erro médico, foi providência de Deus. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês a minha experiência, que vocês levem para vocês também, que vocês tenham fé. Não desista daquilo que para vocês é impossível. Para Deus nada é impossível. Eu não estou aqui para falar de religião, eu não estou aqui para criticar, eu estou aqui para dar o meu testemunho, para falar para vocês que Deus agiu intensamente na minha vida, que Deus foi fiel e me honrou. Meu filho nasceu,
Ficou todo mundo surpreso. Uma criança super saudável, uma criança linda. As enfermeiras, ninguém no hospital acreditava o que estava acontecendo, porque o diagnóstico do meu filho era de morte. E para honra e glória do Senhor, meu filho tem 4 meses. Ele tá super bem, super saudável. As vacinas dele tá em dia, o teste do pezinho deu normal, tudo normal. Ele nasceu com um aumento na nuca, uma gordurinha a mais na nuca, mas que não interfere em nada. E do dia que ele nasceu até agora, essa gordurinha já sumiu. Então ele tá cada vez mais saudável, tá cada vez mais esperto. E é isso, pessoal. Eu sei que o vídeo ficou muito comprido, mas eu quero que vocês assistam, que vocês entendam que eu tô aqui contando o testemunho da minha vida, o que Deus fez na minha vida e o que Ele pode fazer na vida de vocês. Jamais percam a fé, jamais deixem de acreditar, porque Deus pode sim honrar, Deus cumpre, Deus age lá no secreto, onde ninguém mais entende, onde ninguém sabe. Muitas vezes a gente sorri por fora e por dentro tá dilacerado, mas Deus sabe de tudo. Entrega nas mãos dele, que vai dar tudo certo. Eu quero que vocês, mãezinha, que passaram pela mesma situação, se apeguem no meu testemunho, tenham fé. Não deixem de crer. E é isso, pessoal. Agradeço vocês pela atenção, que vocês assistam e compartilhem o meu vídeo, que ele chegue aos ouvidos de pessoas que precisem, sim, aumentar a sua fé. E é isso, pessoal. Beijão, fiquem todos com Deus.